Bom, vamos dar início então ao segundo painel. Eu gostaria de convidar para subir ao palco, para a sua apresentação, o Carlos Alberto Ferreira, da ArcelorMittal, não é? Ele é engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Ciências de Engenharia Metalúrgica de Materiais pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenador da equipe de assistência técnica a clientes do mercado automobilístico e autopeças para o Mercosul. E o José Paegli, colega do nosso Carlos Alberto, que é engenheiro químico pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Engenharia Automotiva pela Universidade Federal do Paraná, atualmente é especialista em assistência técnica automotiva, aços e aplicações. Vou passar a palavra a eles, então. Muito obrigado. Isso. E aqui o laserzinho, né? Você tem as duas opções de laser aqui, tá? Tá, Júnior. Deixa eu ver se está funcionando legal. Ok. Bom dia a todos. Bom, a ArcelorMittal hoje vai apresentar para vocês a apresentação sobre a evolução dos aços de alta resistência, da utilização de aços de alta resistência no mercado automobilístico. A gente tomou como base um modelo europeu, né, alguns modelos europeus, particularmente da montadora Fiat, que, em conjunto com o nosso centro de pesquisa, os nossos centros de pesquisa, vem realizando trabalhos com foco a melhorar a performance de crash, teste dos veículos, e também, obviamente, propiciar a redução de peso dos veículos, né? Então, a gente tem algumas alternativas ao utilizar os aços de alta resistência. Vou começar aqui mostrando um exemplo que é clássico, é um exemplo clássico, é a performance de crash lateral, né? E, para tanto, um dos pontos do veículo de grande importância é a coluna B do veículo, tá? A coluna B, normalmente, de uma maneira assim, bem simplista, ela é formada com três conjuntos: a coluna B, propriamente dito, o reforço da coluna B e uma parte interna da coluna B, tá? Então, aqui um esquema do que eu estou falando, né? Essa parte do veículo que a gente vai estar avaliando, né? Vou fazer um pequeno comparativo entre como era no passado e como, a partir de 2002, 2001, a partir de 2001 para frente, começou a haver uma proliferação na utilização dos aços de alta resistência. Esse exemplo é bem clássico, porque mostra que, num passado não muito distante, década de 90, tá, os carros eram concebidos com praticamente 97% do seu volume, do seu peso, com aços que a gente chama aços de estampagem, aços IF ou etc. Apenas 3% do carro era concebido com aços microligados. Essa tendência ela tem evoluído, e eu vou mostrar essa evolução para vocês nos próximos slides, né? E num primeiro passo, a gente já teve a introdução dos aços dual phase, muito mais aço microligado, tá? E aços bake hardening, tá? Nesse novo modelo da Fiat. No caso da coluna B, né, a escolha preliminar da montadora, ela utilizava, para quem não conhece a norma ali, FE275, é um microligado, um aço microligado, né, com a espessura de 1,5, mais um aço de estampagem com espessura de 1,5. A solicitação da Fiat era para melhorar a performance de crash lateral. A ideia do reforço da coluna B é passar a utilização de um aço microligado para um aço dual phase, passando assim por uma adaptação do ferramental de estampagem. E no caso da coluna B interna, é a eliminação de reforços.
essa é uma das grandes vantagens que você tem quando você usa aços de alta resistência. Os aços de alta resistência, ele tem a particularidade de conferir a pressa propriamente dita, a resistência requerida, principalmente nessas peças que compõem, que fazem parte para garantir a segurança do cockpit do veículo. A coluna B, a coluna A, as longarinas dianteiras, né? São peças clássicas que compõem a carroceria do veículo para que o cockpit fique intacto. Bom, no primeiro caso, o reforço da coluna B, foi feita uma adaptação para passar de um microligado para um aço dual phase, num ferramental que já existia. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de modificação, normalmente o pessoal fala, não, mas peraí, não dá, eu vou mudar um aço no meio de um projeto que já existe. Isso é possível, acontece. A mudança do grau de aço, ela pode ser feita. É óbvio que vai precisar de alguma alteração no ferramental, como é mostrado ali na parte ao lado. Quando eu falo ferramenta falsa, eu estou falando de uma característica que vocês devem conhecer muito bem do aço dual phase, que é o famoso springback. O springback é uma característica desse tipo de aço, que após a estampagem, ele tende a adquirir ou a retornar, a sofrer um retorno na sua geometria. Tá? Esse retorno elástico, ele normalmente prejudica a geometria do veículo. E, bom, para isso precisam ser feitas algumas alterações no ferramental. Essas alterações, o que a gente chama de ferramenta falsa, é pegar a matemática dessa ferramenta e a gente faz algumas adaptações nessa matemática para que ela possa absorver essa característica desse tipo de material. No segundo caso, a coluna B da parte interna é a eliminação de um reforço na parte do regulador de altura do cinto de segurança, o qual foi possível eliminando aqui. Você pode ver que você mudou o grau do aço bastante, diminuiu a espessura, eliminou o reforço, e aí você tem a peça em dual phase 600, ao invés de ter uma peça mais pesada, com reforço ainda, você tem uma peça inteiriça aqui sem esse reforço, já em dual phase. Tá? Nesse tipo de modificação, aí sim, o ferramental, se tivesse pronto já, ela não seria viável. Essa modificação é uma modificação bastante crítica. Um pouquinho da evolução dos veículos. Tá? Eu usei aqui o exemplo da Fiat. E desde o estilo até o Fiat 500. O Fiat Estilo ele tinha 4 estrelas, esse 4 estrelas é na performance de crash, né? E usava aços microligados e aços Bake Harden. Se vocês lembrarem do segundo slide que eu mostrei, é basicamente aquela composição de aços microligados com Bake Harden. O grande ponto, que na Europa chama grande ponto, mas aqui no Brasil ele ficou simplesmente como ponto, ele já passou a usar aços trip e aços dual phase, tá? Na coluna B e na parte frontal nas longarinas. Bravo, 5 estrelas, passou a utilizar um aço que a gente chama de Usibor. É um aço estampado a quente de altíssima resistência que pode chegar até 1500 megapascal. E ele tem uma característica bem interessante que o Carlos Alberto vai comentar depois, que é o fato, por ser estampado a quente, a geometria dele ela é muito boa. Tá? Ele tem um alongamento muito pequeno, ele é estampado a quente, e depois dessa estampagem a quente, a geometria dela ela é muito boa para essas peças como coluna B e longarinas. O Fiat 500, o outro carro 5 estrelas, né, a partir do grande ponto, a gente só está falando de carro 5 estrelas na performance de crash, também usando o Usibor, usando alguns conjuntos de Usibor e DP800 em reforços internos. Tá? E aqui o que a gente está falando de um excelente balanço entre performance e massa, porque não adianta nada eu ter um carro super resistente, maravilha, mas extremamente pesado. E aí nós estamos falando de aumento de consumo de combustível, aumento de peso, etc.
Como eu falei, os principais requisitos europeus, e aí eu passo não unicamente para os requisitos europeus, mas para a indústria automobilística de um modo geral, é a constante busca de melhoria de performance do veículo, da segurança, da redução das emissões e, obviamente, dos custos de produção desse veículo. Como aqui a gente está falando um pouco mais focado na segurança, apenas para citar um exemplo, a parte de crash e quais são os requisitos de crash na Europa. Tá? Esse é um crash frontal, ele bate bem no centro do capô aqui, na parte lateral, né? Como você vê aqui, não é um choque frontal direto, ele é um choque parcial aqui, a uma velocidade de 64 milhas por hora, se eu não estiver muito enganado. Só uns exemplos de crash, eu estou falando dos carros 5 estrelas, então para mostrar para vocês, Fiat 500, o Bravo e o Alfa, com uma performance 5 estrelas aqui. Obviamente você tem 3 conceitos que são avaliados, é o adulto, o ocupante, que são os 2 dummies aqui da parte frontal, o child occupant, que é o pessoalzinho que fica sentado nas cadeiras de criança aqui no banco de trás, e o choque pedestre. É um teste que existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, no Brasil também não, que faz a simulação de vamos dizer assim, um atropelamento, a grosso modo, uma pessoa na parte frontal do veículo, para ver se ela vai para baixo ou vai para cima do veículo. A nova evolução do body in white, ou seja, da carroceria em branco, que a gente chama, né? O que a gente está dizendo é que passou a parte do dual phase, do trip, e estamos evoluindo para aços de estampagem a quente com resistência superior a 1000 megapascal. E aí, mais uma vez, eu volto a dizer, a gente está falando de melhoria da proteção do cockpit, ou seja, dos ocupantes desse veículo, utilizando aços de estampados a quente, com mais de 1000 megapascal de resistência na parte da coluna B e nas partes frontais do veículo. Ok? Aqui alguns exemplos, né, como eu falei, a coluna B. Mais uma vez, falando de evolução de conceitos de segurança de veículo e de utilização de aços de alta resistência, né, a gente vem aqui do nosso ponto, onde a gente tem 67%, a gente colocou o HSS, o High Strength Steel e o Ultra High Strength Steel juntos, com 67%, aí eu estou colocando no mesmo pacote aços microligados, os dual phase, né? E aí a gente começa a ver uma migração e uma necessidade de utilização de aços estampados a quente, que foi aquele que eu estava mostrando na parte, no slide anterior para vocês, né? Que passou de 4% para até 14% no caso do Alfa, ou até no Fiat 500, 7%. Então, é interessante verificar a evolução dos graus de aço, ou seja, a evolução dos materiais de alta resistência utilizados nos veículos. Obviamente, isso daqui é um conceito europeu, mas mais e mais a gente fala de plataformas mundiais. E quando eu começo a falar de plataformas mundiais, a gente começa a falar da utilização desse tipo de material aqui no Brasil. O dual phase hoje já é uma realidade no Brasil, o trip caminha com seus passos um pouco mais lentos, mas o dual phase é uma realidade. Os estampados a quente já existem no Brasil também, né? Então, é uma questão de tempo para essa evolução. O que eu estava comentando antes, existe um pequeno decréscimo quando você faz o copy engineering da matriz europeia para o Brasil. Um exemplo interessante é o ponto, mas esse decréscimo de graus, mais e mais, ele vem sendo diminuído. Ou seja, mais e mais existe uma tendência da utilização dos mesmos graus dos veículos originalmente concebidos lá fora, seja as matrizes nos Estados Unidos ou na Europa, e o veículo produzido no Brasil. Para mim, um dos bons exemplos disso é o Punto, onde você tem uma cópia quase fiel do que o Punto europeu. Tá? Aqui é um exemplo da concepção do Punto na Europa. As diferenças que ocorreram aqui, houve duas trocas de material laminado a quente,
de material laminado a quente aqui, que passou a ser DP e na lateral também. Passo a palavra ao nosso amigo Carlos aí, para falar sobre o Usibor, que é o nosso material estampado a quente. Bom, eu vou tentar aproveitar o tempo restante aqui, né? Bom, vamos falar um pouco agora sobre o Usibor, que é o produto que hoje a gente considera como uma grande novidade, que está aparecendo na Europa e brevemente a gente vai ter também a presença desse produto no mercado brasileiro. O Usibor, na realidade, é um aço especial de alta resistência em que os principais elementos são o boro, o cromo e manganês, que combinados ao tratamento termomecânico na laminação a quente, vão proporcionar uma microestrutura que, posteriormente, vão dar origem a uma matriz 100% martensítica. Eu vou mostrar rapidamente na frente dos slides. E, além disso, uma outra característica importante é a presença de um revestimento aluminizado na superfície do material, que tem por objetivo melhorar a resistência à corrosão e facilitar o processo de estampagem a quente, conforme a gente vai mostrar rapidamente ali na frente. Bom, primeiramente, esse slide mostra aonde a gente tem hoje as usinas que estão fabricando o aço, que é usado no produto final Usibor, né, conforme eu falei, um aço com alto teor de boro. Nós temos 3 plantas na Europa, uma no Japão e uma nos Estados Unidos. Bom, aqui rapidamente, eu vou só mostrar como que é o processo de estampagem a quente, né? Conforme eu falei, o aço ele tem elevado manganês, boro e cromo, tá? Após o aço produzido, ele é mandado para uma linha de estampagem, onde ele é submetido a um processo de tratamento térmico anterior, na casa de 900 graus, por um período de 5 a 10 minutos, e, subsequentemente, ele passa numa estampagem em que ele sofre também uma têmpera na própria ferramenta. Com isso, a gente consegue obter no aço uma matriz final 100% martensítica, e que vai ser a responsável pelos elevados níveis de resistência mecânica que o aço tem. Uma coisa que tem que ser dito também aqui é a presença do revestimento de alumínio silício. Esse revestimento ele tem como principal objetivo, no produto final, a melhoria da sua resistência à corrosão, principalmente nas condições de alta temperatura, e também, no processo, ele age como um refrigerante. Eu vou mostrar na frente aqui. Bom, primeiro aqui é a estrutura martensítica que eu falei, né? 100% de martensita. Eu estou tendo que passar rápido por causa do tempo. Que vai ser responsável pelas propriedades que a gente está vendo ali. Limites de escoamento aí na faixa de até 1.500 MPAs. Bom, aqui a gente tem uma pequena amostra do que é o revestimento de alumínio, né? Na realidade é um revestimento com 90% de alumínio, 10% de silício, e que durante o processo de estampagem a quente ele sofre um processo de difusão e a gente tem a formação de intermetálicos de alumínio, ferro, silício. Como eu já falei, o objetivo principal do revestimento é melhorar o nível de adesão de revestimento. Ele tem elevada rugosidade e uma coisa bastante interessante e importante, que é a ausência de carepa no processo, que normalmente seria gerado em função do processo de estampagem a quente. Bom, aqui, esse dado aqui é um dado muito interessante, né? Ele faz uma comparação entre o Usibor 1500, produto que a gente está falando sobre, com o mesmo aço, porém sem o revestimento aluminizado que eu citei. Então, a gente pode ver ali a diferença no custo de fabricação inerente. Enquanto no Usibor, como é que eu poderia dizer? Fazendo a comparação entre o Usibor 1500 e o Boro Steel, é intuitivo a diferença que a gente vê nos processos de fabricação e, consequentemente, no custo final do produto. Bom, aqui o Gessé já citou bastante na apresentação inicial dele, são as principais peças onde a gente
aplica, onde esse produto está entrando, é um aço de elevado nível de resistência, em que a sua solicitação hoje pela indústria automobilística na Europa ela já é muito grande, e a gente, até em função das novas mudanças que vão acontecer nos próximos anos nas legislações de creche, a gente acredita que esse aço vai ter uma participação também muito grande no Brasil, né? Essa mudança que eu estou dizendo, mudança no Brasil de legislação. Bom, aqui são as conclusões. Vou ler rapidamente. Devido aos objetivos técnicos a serem atingidos na Europa, as montadoras buscam cada vez mais a utilização de aços de alta resistência. Os requisitos de creche e emissões no Brasil não são comparáveis à Europa, porém, nos próximos anos, possivelmente até 2010, a gente acredita, esse gap começa a ser eliminado no país. Para as mais importantes montadoras, isso significa que no futuro, não muito distante, 2010 provavelmente, os projetos serão os mesmos na Europa e Brasil. A gente vai estar saltando aí para um patamar mais elevado de segurança pela indústria automobilística e também de solicitação para a indústria siderúrgica. Investimentos serão importantes nas áreas de estampagem, principalmente estampagem a quente. Hoje, pelo que eu saiba, nós só temos uma empresa no Brasil que faz esse processo de estampagem a quente, tá? Inclusive com o aumento do parque industrial. A maior parte dos aços de alta resistência está disponível na América do Sul através das grandes siderúrgicas da região. A maior mudança será a introdução dos aços para estampagem a quente, pois ele requer linhas e tecnologias específicas, né? É o caso do processo de aluminização, que hoje a gente não tem no Brasil. Esse processo hoje é disponível na Europa, acho que nos Estados Unidos, alguma coisa, né? A evolução das carrocerias na América do Sul passará por uma maior utilização de aços de alta resistência avançados, inclusive estampados a quente, a qual será mandatória após a revisão dos requisitos de creche, que a gente espera para 2010. Bom, muito obrigado. Depois a gente está no... Acho que deu para aproveitar o tempo. Gostaria de agradecer ao Carlos e ao Gessé. E vamos, então, dar andamento ao nosso painel. Antes, eu gostaria de passar um recado a vocês com relação ao ponto de encontro, uma iniciativa do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico. O ponto de encontro, ele acontece aqui próximo a nós, na sala do Internet Point. Ele é um local que vocês podem encontrar pessoas que sejam do interesse